Você já parou para pensar o quanto é importante, vez ou outra, nós pararmos a nossa caminhada, refletirmos os nossos comportamentos e avaliarmos quais ídolos nós temos trazido do nosso passado? Quais ídolos nós temos trazido na mochila, nas bagagens daquele eu, daquela vida que nós deixamos para trás? Quando nós entregamos a vida para Cristo, nós somos regenerados, há um novo nascimento. Nós nascemos em Cristo. Eis que todas as coisas se fazem novas. E espiritualmente, o nosso espírito é vivificado. Nós temos vida em Cristo. Mas a conversão é um ato progressivo. A transformação da mentalidade não acontece do dia para a noite. Ela acontece progressivamente, mediante os desafios que nós temos, mediante as crises que nós temos, as exortações que Deus nos dá. Então entenda, vez ou outra é fundamental que você pare a sua caminhada e olhe, o que o eu do passado tem trazido de ídolos, de objetos de adoração, de superstição, não só às vezes um horóscopo, mas às vezes um carro, o que eu tenho trazido do meu passado? Isso é fundamental para que a gente consiga percorrer o caminho de uma maneira mais rápida. Eu não preciso ter peso dos ídolos do meu passado, porque Deus me pediu para ser monoteísta. Eu não tenho que adorar ídolos que na verdade são falsos, feitos por mãos humanas. E nisso eu quero que inclui tanto os santos quanto as pessoas que nós adoramos, ou a prática de vida corrupta que nós adoramos, que nós criamos. Ídolo é um objeto de adoração que não é verdadeiro, não produz vida nem salvação. Serve-se para entender uma prática religiosa como uma conduta comportamental, como uma conduta prática minha, algo que eu pense hoje, me comporte. Então Deus me chamou para ser monoteísta. Eu tenho que adorar o único Deus acima de todas as coisas. Eu quero te levar para uma reflexão aqui no livro do Êxodo sobre o problema de pessoas voltarem para adorar ídolos que não deveriam mais estar sendo adorados, que deveriam ser abandonados e ignorarem a revelação do Deus Altíssimo que é superior a qualquer ídolo. Por isso, abra comigo a sua Bíblia, Êxodo capítulo 32. Êxodo 32, a partir do verso 2, diz assim: Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa declarada ao Senhor. Olha o problema. Veja comigo, vamos fazer uma interrupção na leitura. Arão estava desesperado porque Moisés subiu o monte e não desceu. O que ele teve de ideia? Vamos voltar espiritualmente para o Egito e construir um bezerro de ouro, e desse bezerro de ouro, por meio dele, não por meio do Moisés, nós vamos adorar o Deus verdadeiro. Olha a confusão que ele fez. Arão não tinha se convertido completamente, não tinha passado por uma metanoia completa. Arão e os próprios israelitas, porque o deserto que eles estavam percorrendo não era só físico, era espiritual e mental. Eles estavam no meio do caminho, lá no pé do Sinai, ainda não tinham chego a Canaã, e eles pensam: vamos adorar a Deus porque Moisés não fala conosco, não está sendo mais eficaz como um profeta ou talvez tenha morrido. Vamos atrair Deus por ídolos passados, que dentro do politeísmo egípcio era muito comum a adoração a animais como a vaca, e a vaca era um símbolo religioso. Então vamos fazer um bezerro para que Deus se agrade dele e nós misturemos a fé hebraica com a fé egípcia e Deus fale conosco. E Arão segue, verso 6. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Como é que a adoração de Arão foi equivocada? Ele ofereceu o sacrifício ao que Deus queria? Sim. O problema era o bezerro de ouro, mas o resultado da adoração mostra como a intenção era errada, porque o resultado foi entregar-se à farra. No original, a baixa imoralidade, as coisas torpes, moralmente desprezíveis, a sexualidade exacerbada. O resultado da adoração de Arão não foi salvação, não foi Deus falando, foi eles desfrutando bêbados de uma festa promíscua. Então entenda, Arão não abandonou os ídolos do passado, os israelitas não abandonaram, tentaram trazer e ver se Deus funcionava da mesma maneira.
qual foi o problema? Esse povo deixou de esperar Moisés voltar, deixou de ouvir a excelência da palavra que Moisés carregava. Você está conseguindo entender como o Êxodo aqui, né, no capítulo 32, fala da nossa vida? Nós que às vezes trazemos ídolos do passado e achamos que Deus vai funcionar com esses mesmos ídolos, que Deus vai aprovar o passado e forma de agir que nós tínhamos lá atrás. Mas Deus não responde. Além de deixar-nos em silêncio, nós deixamos de receber a revelação excelente que estava tendo Moisés. Moisés recebeu a revelação de Deus, do único Deus verdadeiro, e Moisés estava tendo intimidade. E o povo estava distraído, perdido em pecados pecaminosos, né? Perdidos em pecados carnais, lá embaixo no arraial, totalmente confuso. Entendeu então, né? Que você não seja encontrado como Arão, que você não seja encontrado como os israelitas que procuravam um sacerdote que não sabia adorar da maneira correta, mas que você tenha paciência e perseverança para crer que se Moisés subiu, ele voltará com a adoração verdadeira. Se Cristo subiu, ele mandou o Espírito Santo para termos a adoração verdadeira. Se Cristo disse no Evangelho de João que o Pai busca os que adoram o Espírito em verdade, eu não vou procurar em coisas terrenas a adoração, mas eu vou esperar que venha do céu a revelação e vou abandonar meus ídolos. Não deixe de avaliar o que você tem nas suas malas. Não deixe de avaliar o que você tem trazido no seu guarda-roupa, o que você tem trazido para a sua casa, espiritualmente falando, para que aí sim você tenha a revelação plena de Deus, da maneira correta, você o adore. Já tinha parado para pensar como é que nós realmente somos israelitas lá no deserto? Como é que progressivamente nós temos que ver Deus abrindo o mar para que nós possamos atravessar o deserto das nossas almas e chegar até o lugar da promessa? Você e eu somos israelitas. A sabedoria que nós temos que ter é não repetir o erro daquele povo no deserto fisicamente. Não podemos repetir o erro espiritualmente. Então, que em nome de Jesus você tenha paciência para aguardar o Moisés ter a revelação e obediência para ouvir a voz de Deus através daquele profeta. Não inventando ídolos passados, não trazendo bezerros de ouro que já funcionaram, mas agora não são aptos para a sua vida. Deus abençoe, que você seja encorajado para adorar e buscar o Senhor da maneira correta.